Olá, bem-vindas e bem-vindas ao nosso Deep Dive. Hoje o foco é um capítulo, assim, bem poderoso do Apocalipse, o 19. A gente está se baseando numa análise bem detalhada que explora a vitória de Deus, a segunda vinda de Cristo, tudo que está descrito ali, né? Então, nossa missão aqui é tentar decifrar um pouco o significado por trás daquela celebração toda no céu, entender melhor essa imagem forte de Cristo voltando e, claro, a derrota do mal. Ok, vamos desvendar isso. Exato. E é bom lembrar onde a gente está na história, né? Apocalipse 19 vem logo depois da queda da Babilônia, lá no capítulo 18. A análise que a gente usa segue um método gramático histórico, tentando buscar o sentido original, mas, claro, sempre ligado na linguagem simbólica, que é muito forte ali e bebe direto do Antigo Testamento, sabe? Entendi. Então, o clima muda radicalmente, né? Do lamento para festa mesmo. Isso, precisamente. O capítulo já abre com vários aleluia, né? Versículos 1 a 6. E não é um louvor solto assim. A análise frisa que são gritos de vitória, celebrando a justiça de Deus sobre a tal grande meretriz. É quase uma resposta direta do céu ao que aconteceu na terra no capítulo anterior. Faz sentido. E aquela imagem da fumaça subindo? Ah, sim. A fumaça dela sobe pelos séculos dos séculos. Isso, tipo, reforça a ideia de que a destruição daquela Babilônia simbólica é total e final, né? Irreversível. Aqui fica realmente interessante. No meio dessa celebração toda vem a imagem das bodas do Cordeiro, versículos 7 e 9. Parece quase uma festa de casamento cósmica, né? É uma ótima forma de colocar. Simboliza essa união final, sabe, feliz, completa de Cristo com a sua igreja, o povo que ele redimiu. E tem aquela bem-aventurança, né? Bem-aventurados os que são chamados à ceia das bodas. É um momento de profunda conexão. E tem uma frase ali no versículo 10 que sempre me intrigou. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. O que a análise diz sobre isso? Meio enigmático, né? É, um pouco. O fascinante é que, segundo essa leitura, é como a frase amarra a revelação profética diretamente com Jesus. Basicamente, a ideia é que o dom de profecia dentro da igreja seria tipo assim, a própria voz de Jesus se manifestando, sabe? Mostrando sua bondade. Ah, entendi. Mas aí, dessa cena de união, de festa, a visão dá uma virada brusca, né? Cristo volta, mas a imagem é outra. Exatamente. A cena muda completamente. A gente vai para a visão de Cristo como um guerreiro, triunfante. Versículos 11 a 16. Ele aparece num cavalo branco, símbolo de pureza, vitória, e com o título Fiel e Verdadeiro. A imagem é imponente, majestosa. E os títulos não param por aí, né? Tem verbo de Deus. Sim, esse é fundamental. No versículo 13, ele é chamado o Verbo de Deus. A análise destaca muito o grego aqui, o logos toteos, porque é a mesma expressão que João usa lá no começo do evangelho dele, João 1.1. Isso conecta esse guerreiro diretamente ao Cristo que existia antes, o Criador, o Redentor. Não é só um título, é uma declaração de divindade no ponto alto da história. Nossa, forte isso. E a tal espada afiada que sai da boca dele, meio literal. Então, a fonte interpreta isso no V15 de forma simbólica, claro. Não é uma espada de metal, né? Representa o poder da palavra de Deus para julgar, para executar sentença divina. E aquele título final, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, no versículo 16, só confirma a autoridade dele é absoluta. Total, incontestável. Se conectarmos isso ao quadro geral. Essa chegada dele traz julgamento. E o contraste que você falou é bem forte. De um lado as bodas, a festa, do outro um convite para as aves comerem. Bem pesado. Sim, é um contraste chocante. A grande ceia de Deus, no versículo 17. Mas aqui, os convidados são as aves de rapina, chamadas para devorar os inimigos. É uma imagem para mostrar a derrota completa mesmo. A análise detalha o destino dos líderes da oposição, a besta e o falso profeta. Eles são lançados direto no lago de fogo, no versículo 20. A fonte liga isso à ideia da segunda morte, um juízo final definitivo. E, aliás, isso marca o fim da batalha do Armagedon, que foi mencionada lá em Apocalipse 16. Isso levanta uma questão importante. E os outros inimigos? Os que não são a besta ou o falso profeta? O texto diz: os restantes foram mortos com a espada que saía da boca do cavaleiro.
vê 21. Ou seja, a derrota vem pelo poder da palavra de Cristo. É o fim da linha para toda oposição organizada, cumprindo profecias antigas, como as de Daniel, né? Uau! Então, o que tudo isso significa, se a gente fosse resumir o grande recado de Apocalipse 19? Olha, eu diria que Apocalipse 19 é um capítulo de clímax. Sabe, é a celebração da vitória da justiça de Deus lá no céu. É o retorno glorioso e poderoso de Cristo. E é o desmonte final de toda a estrutura que se opõe a Deus. É a ponte para o que vem depois, no capítulo 20, o milênio. Muito claro, realmente um ponto de virada fundamental na narrativa do Apocalipse. Com certeza. E, para deixar um pensamento final, algo para a gente refletir depois, baseado na análise, considerando essa natureza tão simbólica do livro todo, né? E essa imagem específica de Cristo como um guerreiro divino quase implacável aqui nos versículos 11 a 16, que talvez contraste um pouco com outras imagens que a gente tem dele, talvez nos evangelhos. Como essa visão particular, nesse momento de julgamento final, pode moldar a nossa compreensão sobre o que é a justiça de Deus e como ele age no fim da história. Fica aí a reflexão.